mais do que uma grande profissional, mas, acima de tudo, uma grande amiga. A jornalista Adriane Werner, da TV, já foi também do impresso, mestre de cerimônias, assessora de imprensa. Ela não para e vai contar um pouquinho do que ela está fazendo hoje. Um abraço, seja muito bem-vinda, Adriane. Obrigada, Marco. Poxa, honrada com essa apresentação toda. E realmente, amizade acima de tudo, né, Marco? Tava fazendo as contas aqui, mais de 2 anos já que a gente é amigo, né? 2? Pode pôr algum zero aí. Duas dúzias. Então, Adriane, a gente tem trazido aí os companheiros da imprensa e contar um pouquinho, né, da sua trajetória na imprensa, no rádio, no jornal, na televisão. Conta pra gente como é que você começou nessa lida. Menino do céu, lá se vão 26 anos de trabalho no jornalismo. Se contar estágio, já 28, então já quase trintona no jornalismo. E você sabe que outra coisa que eu vinha pensando no caminho também é uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, mas o Marco Assef tem uma responsabilidade nessa minha carreira de jornalista. Ai, ai, ai. A verdade é que eu sempre adorei falar e cantar. Até hoje são as minhas duas paixões, falar e cantar. Quando eu conheci a Adriana era cantora. Então, desde muito pequena, eu adorava falar, adorava cantar. E quando eu era adolescente, eu conheci o Marco Assef. Eu cantava no Coral de Curitiba, da Fundação Cultural, da Prefeitura aqui de Curitiba. E o Marco era jornalista e escrevia sobre cinema no jornal. E eu achava aquilo o máximo. Eu dizia, meu Deus, ele escreve sobre cinema, então eu vou escrever sobre música? Que tal eu fazer jornalismo e escrever sobre música? E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, com aquela mentalidade ainda bem adolescente, né? Eu pensava isso. Ah, eu vou ser crítica musical, porque a minha carreira de verdade é na música. Minha carreira de verdade é na música. E hoje eu digo que a vida decide muito pela gente. Eu não escolhi o jornalismo, eu fui escolhida pelo jornalismo. E hoje eu adoro essa profissão, eu amo o que faço. E realmente fui escolhida pelo jornalismo, porque a minha vontade era estudar música, a minha vontade era estudar história. Fiz um pouquinho de tudo isso. Oi, Ayrton. Tá chegando. E acabei optando por fazer jornalismo e já desde o primeiro ano de faculdade comecei a atuar na profissão. Por isso que eu disse que se contar o estágio dá um pouco mais, né? Porque desde o primeiro ano de faculdade eu fui trabalhar exatamente na sala de música da Secretaria da Cultura, na sala de música popular. E ali eu fazia a produção dos pequenos shows que a gente fazia na sala Antônio Melilo. E fazia releases para divulgar para a imprensa desde o primeiro ano da faculdade. E eu fazia faculdade de música e belas artes também. Eu fazia canto na belas artes simultaneamente. Aí no terceiro ano eu comecei a trabalhar na televisão e aí precisei optar. E acabei deixando a faculdade de canto e segui no jornalismo. Comecei a trabalhar na RIC, na época não se chamava RIC. SSC, né? Nome feio pra diabo. E o jornal chamava-se SSC Manchete Edição Estadual. Nós nem éramos Record ainda naquela época, éramos Manchete. Então eu comecei a trabalhar lá na reportagem. Eu digo que o Alexandre Castro foi um doido na minha vida, porque eu ainda estava no terceiro ano da faculdade e ele apostou muito em mim, porque já me chamou para ser repórter. Né? Era meu professor na faculdade, eu tinha apresentado um trabalho só na disciplina de televisão. E ele falou, esta menina, aliás, não só eu, mas nós éramos 4 da minha sala, que fomos contratadas praticamente ao mesmo tempo na RIC. Eu na reportagem, Evelise Baroni na pauta. É outra que você tem que trazer aqui, hein, correndo. Tem muita história também. Evelise Baroni na pauta. Deise Leubê, primeiramente na pauta, depois na reportagem também. E Ana Lúcia Veloso, nossa querida amiga falecida já, também foi contratada na mesma leva para edição. E, segundo o Alexandre, éramos uma turminha ali muito talentosa e que ele apostou desde o começo. E a RIC foi a minha casa no jornalismo. Eu fiquei lá por 16 anos. Eu sempre digo, foi o meu primeiro emprego, nunca foi o meu único emprego, porque nós jornalistas temos isso de sermos um pouquinho workaholics, né? Eu cheguei a ter 5 empregos ao mesmo tempo. Se fica parado, começa a dar um comichão já. A gente não sabe o que fazer com a mão, a gente já começa a se mexer, preciso fazer mais alguma coisa, da meia-noite às 6 eu não estou fazendo nada, eu preciso arranjar uma atividade. Eu digo, foi meu primeiro emprego, nunca foi meu único emprego. Mas lá na RIC eu fiquei por 16 anos. E lá eu fiz absolutamente de tudo no jornalismo, sou muito grata. Até hoje eu digo que é a minha segunda casa, porque lá eu entrei na reportagem, eu fiz pouquinho tempo de pauta, pouquinho tempo de edição, mas fui por muito tempo editora-chefe do jornal e por 8 anos eu fui a diretora de jornalismo, né? O nome não era esse, era gerente de jornalismo,
mas eu dirigia o departamento de jornalismo e apresentava não só o jornal, que era o RIC Notícias, como também programas de debates de candidatos a prefeito, ao Senado, ao governo, o programa QI na TV, que é o nosso grande xodó, né? E por muito tempo eu apresentei o QI na TV também. Então, boa parte da minha carreira foi desenvolvida lá. E como você disse, Marco, e como eu disse também, nunca foi meu único emprego, então eu também acabei trabalhando em outros veículos de comunicação. Trabalhei em rádio, trabalhei em jornais. Trabalhou na Rádio Clube, né? Trabalhei na Rádio Clube. Nós éramos um pouco concorrentes na época, não é? Porque você era da Independência. Hoje, as rádios FM de notícias têm muita presença na vida das pessoas, mas na época era Clube e Independência. As duas rádios AM de muito forte jornalismo. O Marquito lá na Independência e eu lá na Clube. E rádio é muito bacana, não é? Porque rádio a gente faz de tudo. Então, assim como eu digo que fiz de tudo na RIC... Quem fez de rádio faz tudo. O que vier, encara o que for. E lá na Clube eu também, a minha função era pauteira, eu trabalhava na pauta. O que faz o pauteiro? O pauteiro é aquele cara, aquela pessoa que acompanha muito de perto todo o noticiário para selecionar o que deve ter cobertura das nossas equipes de reportagem, né? Então eu tinha essa função de decidir o que é que os nossos repórteres iam para a rua para fazer. Mas, como eu disse, essa era a minha função oficial, mas acabava fazendo de tudo. Sabe que na Clube estava na pauta, mas fim de semana eu ia para a escala de reportagem. O pessoal descobriu que eu cantava, então eu gravava jingles na rádio, eu fazia locução de comercial na rádio, e era um barato, porque a rádio faz isso, né? Ela envolve a gente demais. Alô, boa noite, Ayrton Lima. Olá, Ayrton! Boa noite, mas que anfitrião eu, hein? Pois é, já temos a live ali no Face, Ayrton? Sim, vamos lá. Estamos lá. Quero compartilhar aqui também. Então, enquanto vai agilizando isso, eu quero saudá-la. Obrigada. E dizer, de quando pensei em te chamar aqui, você já estava na nossa agenda já há algum tempo, é exatamente por essas questões que ouço você falar. Porque, na realidade, assim, as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço dentro da mídia, e eu sempre me coloquei como um feminista. Ai, que bom. Você sabe que hoje essa é a minha principal bandeira, né, Ayrton? Você é machista? Não, eu sou feminista, você tá doido, menino? Não, o feminismo, porque eu sempre confesso para você que eu torcia o nariz pro feminismo, porque eu achava que era uma coisa muito sectária. E hoje eu percebo que não. Hoje eu percebo que é uma necessidade muito grande de nós mostrarmos que em pleno 2018 ainda há muitas batalhas a serem vencidas. Então eu acabei de criar um blog, um portal, na verdade, não é só um blog, um portal que também já passou a ser programa de televisão, logo, se Deus quiser, vai ser um programa de rádio também, que é o Mulher Madura, em que a gente tem uma grande veia feminista ali, mas a gente fala tudo que diz respeito à mulher. Eu acho interessante. E para concluir, o que eu quero dizer é que não exatamente por entender essa super capacidade, mas pelo reconhecimento delas, né? E pela polivalência que você apresenta ao longo do teu trabalho. Nós trouxemos dia desse aqui a Sara Carvalho, que também é uma das pioneiras, né? Sim, acompanhei. Você pode ver meu amei lá. Eu sempre mando meu amei. E ela vai mais ou menos nessa linha. Quando eu e o Marco fazemos a pauta aqui para escolher os nossos entrevistados, a gente avalia uma série de questões, né? E você veio exatamente por isso. Tanto é que você deu o seu boa noite, ficou 10 minutos, falando só 10% das coisas que você fez na tua vida. Que coisa Mas é uma boa. alegria recebê-la aqui, viu? Que bom, eu que fico feliz. Já tem muitas manifestações aqui, Opa, Adriane. vamos lá. O Marco Aurélio Chicora. Sou Opa. fã desde que ela que apresentava legal. o Jornal da Rede Independência. Beijão pra ela. Beijão, Marco. Gustavo Marques. Grande professora de jornalismo da UTP. Aprendi muito. Obrigado sempre. Faz pouco tempo, né, Gustavo? Faz pouco tempo. Viajamos até juntos para um congresso em Vitória. Nossa, é verdade. Que legal. Muito bom. E o Gederson Batista, garota esperta. Opa! Colocou aqui. Abração, Gederson. Obrigado a todos pela audiência. Na sequência a gente vai também registrando. Já compartilhei aí lá as nos meus audiências. 2 perfis também a nossa live, viu? Coisa linda. A pergunta que eu te faria, a primeira que eu faço, é exatamente o porquê jornalista. Pois é, menino. Eu acabei de dizer pro Marco que eu fui escolhida pelo jornalismo. Porque desde criança o que eu queria mesmo era ser cantora. Eu
queria viver de música. Ah, você pensou em cantar? Pensei. Eu canto até hoje. Só que eu nunca vi. Eu já vi falar. Eu conheci ela cantora. Sério? O Marco me conheceu primeiro na música e vai depois bem, no mano? jornalismo. Vai bem, opa. A música perdeu uma cantora ou o jornalismo? Não perdeu porque ela continua Eu cantando. continuo não muito profissionalmente, porque não Cantou dá até em tempo, barzinho. né? Mas já cantei Ela vai na cantar, noite, vai cantar de vez depois. em quando canto de novo. Nós vamos chegar lá. E aí, menino, o jornalismo veio por causa da música. Até brinquei com o Marco no começo do programa, porque quando eu o conheci, ele tinha coluna sobre cinema no Estadinho. E eu achava aquilo o máximo. Eu dizia, nossa, ele é um jornalista cultural. E é o meu ideal também. Então eu vou escrever sobre música, eu vou estudar jornalismo. Então eu entrei no jornalismo pensando em crítica cultural. E aí a política, a mosquinha azul da política me picou. E eu passei a adorar jornalismo político desde o começo da minha atuação como jornalista. Puxei todas as brasas para essa Mas você teve alguma iniciação na música? Que não te... Tive sim. Eu fiz faculdade de música e belas artes, fiz canto na Belas Artes, mas a minha grande escola nem foi a Belas Artes, foi coral. A vida inteira eu cantei em coral. Sempre digo que até para televisão foi a minha grande escola, porque o coral ensina muito pra gente, sabe, Ayrton? O coral ensina, por exemplo, a ter disciplina, cumprir horário. Em televisão, se você atrasar... Aliás, hoje cabe bem esse exemplo aqui para o Ayrton. Em televisão e rádio, se você atrasar 1 minuto, o programa não vai ao ar, né? Então, o coral me ensina muito principalmente se você é o único apresentador, né? Ainda bem que você tem o Marquito aqui, né? Por isso que isso acontece. O coral me ensinou muito, principalmente uma coisa que afeta alguns colegas de televisão, que é a questão da vaidade. No coral você não pode aparecer mais do que os outros. A sua voz não pode se destacar mais do que a voz dos outros. O importante é a identidade do grupo. E isso, como eu comecei muito cedo em coral, eu era mascotinha do coral de Curitiba, eu tinha 14 anos e cantava no coral de adultos. O coral me ensinou muito sobre isso. Então, quando eu entrei na TV, eu nunca me deixei afetar por glamour nenhum, que nós sabemos que não tem glamour nenhum, não é? A gente sabe que é pura ralação, mas muita gente pensa. Eu tive colegas que, quando começaram a trabalhar em TV, mudaram o sotaque. Começaram a falar o meu quarto, o governador, lá do interior do Paraná. E quando começava a trabalhar em TV, mudava até a fala, né? Então, as pessoas se afetam um pouco com isso. E, graças a Deus, eu não me deixei afetar. E eu acredito que por causa do coral. Porque sempre eu tive muito essa noção da importância da equipe, né? O grupo que tem que se destacar como identidade. Então, essa é a junção da música com o jornalismo. Na família tem mais jornalistas? Não. Todos gostam muito da área de humanas. Todo mundo é normal. Não, nenhum. normal nenhum. Aliás, o Caetano já dizia que de perto ninguém é normal. Mas não, todos vieram para a área de humanas, mas nenhum para o jornalismo. Meu irmão mais velho é formado em Direito, é delegado da Polícia Federal aposentado. A minha irmã mais velha é psicóloga, mas trabalha muito com comunicação. Nós temos um projeto bastante grande em conjunto. Há mais de 10 anos nós trabalhamos juntas em treinamentos em comunicação. Ela, como psicóloga, é assim... tem um papel fundamental nos meus treinamentos de comunicação, porque ela é psicóloga da área corporal, né? Ela é haitiana, então ela analisa muito a questão da respiração, da linguagem corporal, e aí nós temos um casamento perfeito para trabalhar em comunicação. O meu irmão do meio é formado em letras, trabalha como editor e revisor, aí eu sou jornalista, e a mais nova não tem formação acadêmica. Ela casou-se aos 16 anos de idade, foi embora para o Japão. Então, a profissão mãe. Mas hoje em dia ela trabalha fora também, é super trabalhadora, mora no interior de São Paulo, mas não tem formação acadêmica. Então, todos vieram para as humanas, mas para o jornalismo só eu. Muito embora, eu brinco lá em casa que eu tenha inaugurado uma dinastia de comunicação na família. Porque depois de mim, vários vieram para a comunicação. Eu tenho um primo que fez publicidade. Olha os sobrinhos. O meu sobrinho mais velho, o Jason, é publicitário, trabalha na Opus aqui em Curitiba. O meu sobrinho lá do interior de São Paulo fez publicidade também. A minha sobrinha, Caroline, é publicitária, trabalha numa agência aqui em Curitiba. Minha sobrinha e afilhada. O irmão dela, o João Gabriel, está na faculdade de publicidade. E o Juninho, que é o meu sobrinho mais novo, antes da minha Beatriz, que é a temporãzinha da família.
O Juninho, meu sobrinho mais novo, também cursa publicidade e começou agora. Então imagina, 6 publicitários na família depois de mim. Todos eles foram mais espertos porque não foram para o jornalismo, decidiram ganhar dinheiro, né? Foram para a publicidade, mas estão na aparentemente dá mais, né? Aparentemente dá mais, vamos ver. E músico não tem também? Todos são músicos por hobby, nenhum por profissão. Eu fui a que mais levei para perto da profissão. Mas os 2 irmãos tocam violão e todos são afinadinhos. Estamos conversando aqui com a jornalista Adriane Werner. Vamos fazer a pausa agora, primeiro intervalo do programa. Daqui a pouco ela vem contar, que já cantou em barzinho. Vai contar. E o pessoal aqui continua curtindo. Na volta eu vou registrar mais pessoas que estão curtindo a nossa live. Fique com a gente, a Almanac Cultura volta já.